Novo Testamento, capítulo 8, versos 34 ao 38. O texto diz, Marcos capítulo 8, do versículo 34 ao 38. E chamando-se a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, chamando-se a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na sua presença. Agora te pedimos a iluminação do seu Espírito Santo, para que possamos entender esses versículos bíblicos, para que possamos ser edificados através da sua palavra. Que o Senhor possa nos instruir mais uma noite. E mais uma noite nós possamos ouvir a sua voz, os seus ensinos, através das Sagradas Escrituras. É o que nós te pedimos e te oramos no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é o chamado de Cristo. Esses versos eu tenho meditado durante a semana e tenho falado muito no meu coração. Eu espero também contribuir para a edificação da igreja, dos irmãos. Aqui, para os irmãos entenderem o contexto, o livro, a introdução do livro, o livro de Marcos, entre os 4 evangelhos que são registro do testemunho de Jesus Cristo, está o evangelho de Marcos, juntamente com Mateus, Marcos, Lucas e João. E é entendido pela maioria dos estudiosos que o autor desse evangelho, o nome dele é João Marcos, é sobrinho de Barnabé, que acompanhou tanto Paulo quanto Barnabé na primeira viagem missionária, como descrito em Atos 12, do versículo 25. Os estudiosos, majoritariamente, na sua maioria, eles entendem que João Marcos tem escrito o seu evangelho em Roma, depois de Cristo, no ano 64, por volta até o ano 70. Embora sabemos que João Marcos já esteve com os 12 discípulos mais próximos de Jesus, porém a tradição afirma que João Marcos ele esteve junto com Pedro, e muitos entendem que o evangelho de Marcos é descrito nas memórias de Pedro, quando viveu com Jesus Cristo. E provavelmente o seu evangelho ele tem sido o primeiro evangelho dentre os 4, a ser escrito, e serviu com base tanto do evangelho de Mateus quanto do evangelho de Lucas, que são os evangelhos sinóticos, que quer dizer olhar para o mesmo lado, que são os evangelhos que são mais semelhantes. E aqui a introdução ao contexto, pelas narrativas do evangelho, temos o entendimento especificamente pelo evangelho de João que Jesus teve um ministério por pelo menos 3 anos, seu ministério profético, após o seu batismo. E os discípulos ali têm acompanhado juntamente com ele, e a grande multidão que o acompanhava, diversos milagres, maravilhas que testificavam a sua messianidade, que ele era o Cristo. E os ensinou durante todo esse tempo a respeito do Evangelho e sobre as coisas que haviam de acontecer. Para entendermos melhor os versículos que iremos estudar aqui, do versículo 34 ao 38 do Evangelho de Marcos, precisamos primeiramente decorar o contexto, do capítulo 8 aqui. Ao decorrer do capítulo 8, nós vemos Jesus fazendo milagre na multiplicação dos pães e peixes, a qual ele alimenta uma grande multidão que acompanhava. Nós vemos Jesus repreender os fariseus e alertar os discípulos sobre o fermento dos fariseus, e vemos também Jesus aqui curando um cego em Betsaida. E nisso toda a multidão acompanhava. E especificamente aqui no versículo 27 ao 30, Jesus faz uma pesquisa de campo, ali juntamente com seus discípulos, e ele pergunta a eles o que a multidão diz a respeito de Jesus. O
que a multidão diz a respeito de mim? E os discípulos dizem, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é o profeta Elias, e outros dizem que você é algum outro profeta. Então Jesus indaga eles ali e diz, e vocês? O que vocês acham que eu sou? E Pedro ali, ele se coloca ali, representando ali os discípulos, ele diz, nós cremos que o Senhor é Cristo, né? E aqui é a primeira revelação que todo discípulo de Jesus deve ter, que Ele é o Cristo. E do versículo 31 ao 33, Jesus, de maneira pública e aberta, começa a ensinar os seus discípulos, né, que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos principais, que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E então Pedro interrompe o seu ensino e o repreende, com o propósito ali de querer resguardar a sua vida, né, evitar os sofrimentos de Jesus. Então Jesus o repreende, repreende a influência de Satanás sobre o Pedro, que somente conhece as coisas que são do homem, mas desconhece as coisas que são de Deus. E é bom entendermos que Pedro, ele não estava endemoniado, né, ele não estava possesso, mas havia uma influência diabólica sobre ele para dizer aquelas palavras, né? E por isso, né, por essas palavras que Pedro ali estava dizendo, por influência satânica, era um impedimento, né, para que a obra redentora de Cristo não se manifestasse, pois havia de Cristo padecer todo esse sofrimento, morrer na cruz pelos pecadores e ressuscitar no 3º dia, para cumprir a Escritura, né? E essa afirmação de Jesus também nos mostra claramente que qualquer teologia que aponta de maneira antropocêntrica ao homem, querendo preservar os seus cuidados, preservar a sua vida, a sua saúde, que só está voltado a ele, ao seu conforto, à sua felicidade e ao seu próprio bem, e não a Deus. Tudo isso também é uma influência satânica. É uma influência satânica, que tem como propósito não revelar o Evangelho de Cristo. E essas coisas, elas são totalmente humanas e totalmente desconhecidas do propósito de Deus. E é sobre esse pano de fundo e contexto, Jesus traz a argumentação desses versículos aqui que vamos meditar, do versículo 34 ao 38 do Evangelho de Marcos. E aqui eu vou trazer 3 pontos a respeito desses versículos bíblicos que vamos aqui nos debruçar e estudar. No primeiro ponto, vamos falar do versículo 34, o segundo ponto do versículo 35, 36 e 37, e o terceiro ponto do versículo 38. Daqui eu vou trazer algumas aplicações dos irmãos e a conclusão do sermão. No versículo 34 diz: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Os discípulos, eles eram os mais próximos de Jesus, a multidão ficava mais ao redor. Mas essa expressão de Jesus dizendo, aquele que quiser vir após mim, né, chamando a multidão, dá a entender que Jesus ele queria chamar para si a atenção, não só dos discípulos, depois daquilo que Pedro tem o repreendido, mas diante de toda a multidão. Pois parece que toda aquela multidão poderia estar no mesmo pensamento que Pedro, né, sobre evitar esses sofrimentos. Pois na mente do judeu do primeiro século, eles criam, como eles crendo assim, que Jesus seria o Messias, então eles não imaginavam qualquer tipo de sofrimento, pois o Messias se manifestou, ele está aqui, agora ele vai nos livrar do sofrimento, do jugo que Roma nos colocou, né? Então Jesus, ele tem como propósito aqui chamar a atenção da multidão e dos discípulos, né, de toda a multidão que o cercava, para esclarecer quais seriam os termos e as condições daqueles a qual queriam segui-lo verdadeiramente. Pois parece que o entendimento que Pedro estava trazendo era totalmente diferente daquilo que Jesus estava propondo. Então Jesus quer ser claro sobre o seu discipulado, sobre todos aqueles que querem o seguir, né? E
E o chamado de Jesus ao discipulado, que se apresenta aqui no versículo 34, ele traz 3 exigências expressas da condição de ir após Cristo. Os irmãos aqui que acompanham esse versículo diz: aquele que quiser vir após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Essas são as 3 condições: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E aqui, para entendermos aqui o que é ser um discípulo, ser um discípulo é basicamente ser um aluno, um aprendiz, que estuda e imita e segue os ensinamentos do seu mestre. E a primeira coisa que precisamos entender aqui é que Jesus não está apenas chamando pessoas para o seguir mais perto, para crescerem espiritualmente, para serem mais sábias. Não. Jesus, na verdade, é que ele está pregando o Evangelho mesmo aos discípulos e toda a multidão. Pois não há nenhum tipo de Evangelho que seja divorciado da cruz de Cristo. Não há um Evangelho que não haja renúncia, não haja o negar-se a si mesmo. Não é apenas um ato de confessar a Deus com palavras, fazer a oração do pecador, ou levantar a mão no culto, ou ser batizado. É claro que a salvação é somente pela fé nos méritos de Cristo, da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Porém, a verdadeira fé salvífica, ela se manifesta de uma maneira que se submete ao senhorio de Cristo. Pois Jesus não é somente Salvador, mas Ele é Senhor também das nossas vidas, Ele é o nosso dono. E o entendimento bíblico do salvo não é somente sobre a adoção de filho para o pai, mas também de escravo e de senhor. E por isso nós devemos a Ele total obediência. E aprendemos com isso que não somos nós que estabelecemos os termos e as condições de servir a Deus. Porventura, muitas vezes as pessoas dizem, eu vou servir a Deus se Deus fizer isso, se Deus operar naquilo, se Deus abrir aquela porta, se Deus fizer isso, ou quando eu ficar mais velho, sou jovem agora. Não. Quem estabelece as condições, os termos ao discipulado é o próprio Cristo. E esse é um chamado do Evangelho. E o que significa negar a si mesmo? Jesus não está se referindo a sermos religiosos legalistas, ou mesmo de nos anularmos como seres humanos que somos e vivemos dentro de uma bolha religiosa, ou com coisas superficiais, como se imagina o evangelicalismo brasileiro nos dias de hoje. Que imagina que o negar-se a si mesmo seria se negar ou privar de algum brinco, uma mulher, de alguma pintura do cabelo, ou dos homens de bermuda, de shorts, ou de ir à praia, cinema, academia, ou coisas desse tipo. Nada é tão longe quanto esse entendimento, mas o negar a si mesmo tem uma profundidade que vai muito além dessas coisas fúteis. Entendendo do ponto de vista bíblico e teológico que todos nós somos pecadores e temos uma natureza pecaminosa, Cristo, então, nesse versículo, nos ordena a negá-la. Quer dizer, você deve se negar, dizer não à sua natureza pecaminosa, refrear as suas paixões carnais que ofendem a Deus. Negar a si mesmo também se refere a se despojar de qualquer ato de justificação própria que criamos por algo que fazemos, por aquilo que conseguimos, que conquistamos ou possuímos, ou até mesmo de crenças e ideias preconcebidas que temos. Negar-se é renunciar aos próprios desejos e vontades e interesses em favor de Deus. É ser totalmente submisso não às suas paixões, mas ao senhorio de Cristo. E entendendo que Ele é o nosso Senhor e que nós somos seus servos. É se abster do pecado e do mal. É não colocar a sua vida e seus planos como prioridade, mas sim ter Cristo como prioridade primária. Isso é negar-se a si mesmo. E aqui ele traz outra condição também: tomar a sua cruz. O que Jesus quer dizer em tomar a sua cruz? Muitos também interpretam esse termo, Jesus espiritualizando, segundo o próprio contexto que vive.
Uns vão entender que a cruz que Jesus quer que nós carregamos é muitas das vezes o marido incrédulo, ou muitas das vezes a mulher lixosa, ou muitas das vezes o emprego que é ruim, o patrão que é perverso, muitas das vezes o carro que está velho, o vizinho que é chato, ou a política que é corrupta, né? O país que está em decadência. E outros até imaginam que carregar a cruz seria uma maneira de peregrinação, de uma romaria, a qual por caminhos e peregrinação longa, com uma cruz lateral nos ombros, estariam aqui cumprindo essa exigência de Cristo, né? Pagando algum tipo de promessa com o objetivo de fazer a vontade de Deus. E esse não é um entendimento bíblico a qual Jesus está mencionando, e nenhum que o seu público entendeu. Com esse termo, tomar a sua cruz, no primeiro século, no governo do Império Romano, a cruz simbolizava um instrumento de morte, mais cruel que havia naquela época, utilizado para punir os criminosos mais vis que existiam. Quando condenado à execução máxima, que era a morte de cruz, o réu deveria levar a sua cruz até o local a qual ele seria crucificado. Então, quando Jesus diz em tomar a sua cruz, esse foi o entendimento que veio na mente do judeu no primeiro século, do meio da multidão e dos discípulos que estavam ali junto dele. E nesse momento também Jesus não estava carregando a sua cruz literalmente, indo para ser crucificado. Ele nem pretendendo com isso ensinar algum tipo de penitência. Mas Jesus, com essa exigência, ele estava ensinando que seus discípulos deveriam morrer para si mesmos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, ele trata desse mesmo assunto utilizando uma palavra: e tome cada dia a sua cruz. Tome cada dia a sua cruz. Quer dizer, Cristo exige que seus discípulos morram diariamente para o pecado. Como praticar isso? Observando a condição anterior, que é negando a si mesmo, só que em um exercício diário, que seria tomar a sua cruz. O apóstolo Paulo, ele também entendeu sobre tomar a sua cruz diariamente. Em Gálatas 2:20, os irmãos podem procurar Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo traz esse entendimento. Ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, carregar a cruz também implica em se identificar com os sofrimentos de Cristo, pois o discípulo não é maior do que o seu Senhor, nem o servo maior, o discípulo não é maior do que o seu mestre, nem o servo maior do que o seu Senhor. Se Cristo padeceu, nós também padeceremos com ele. E aqui a terceira condição que ele diz: seguir e segue-me, né? Seria seguir a Cristo, a terceira condição. Após a primeira e a segunda condição, que é a submissão a Cristo, negando a si mesmo e tomando a sua cruz, torna o discípulo apto a seguir a Cristo. Porém, essa expressão segue-me não é tão simples como nós podemos imaginar, pois traz uma ideia de posicionamento. A multidão que acompanhava e assistia a Jesus realizando todos aqueles milagres e pregando a sã doutrina, eram apenas espectadores, e não verdadeiros discípulos de Jesus. Então, quando Jesus diz segue-me, ele está exigindo que aquele que quiser ser o seu discípulo deve deixar a sua vida antiga, deixar os seus antigos senhores e mestres, deve deixar de seguir cegamente seus planos e realizações. Tudo isso deve estar em segundo plano. O chamado de Jesus é para segui-lo de maneira exclusiva. E isso traria sérias implicações, pois a fé professa em Cristo faria daquelas pessoas odiadas da sua própria família.
e os tornaria propensos a morrer a qualquer momento. Então, essa não é uma tarefa simples, mas exigia coragem, posicionamento. E Mateus, em seu evangelho, traz detalhes dessas implicações. Em Mateus capítulo 10, do versículo 34 e 38, os irmãos podem me acompanhar. Mateus capítulo 10, do versículo 34 ao 38. Diz assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então Mateus aqui, ele nos traz o entendimento do nível da autonegação e de renúncia que Jesus Cristo exige de todo o seu discípulo. Que o seu discípulo deve estar disposto a enfrentar tudo pela causa da fé. E nisso entendemos que o amor a Cristo deve estar acima de tudo e de todos. Se por acaso aqui algum irmão ou irmã que aqui tem um amor maior pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, por alguma outra coisa, eu sinto dizer aos irmãos, mas os irmãos fizeram disso um ídolo. Fizeram no filho, fizeram no marido, fizeram na esposa, fizeram um ídolo. Né? Porque aquele que não amar mais a Cristo do que o seu pai, sua mãe, seus parentes, não é digno de Cristo. Então, o amor a Cristo deve transcender todas as coisas. Jesus, ele exige exclusividade, obediência e submissão absoluta. E aqui, indo para o ponto 2, o chamado de Cristo também exige entrega total a Ele. Né? Aqui no versículo 36, 35, 36 e 37. Que diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Né? Jesus quer que tanto os discípulos quanto a multidão entendam que seguir a Ele era assumir risco de vida, podendo perdê-la a qualquer momento por causa da oposição que já estava sobre Cristo, sobre os seus ensinamentos, ali diante dos judeus e posteriormente também diante dos romanos. Isso mudaria radicalmente as suas vidas. Por isso o discípulo não deveria ter a sua vida física como preciosa, pois a entrega da sua própria vida por amor a Cristo e o Evangelho verdadeiramente os fariam achar a vida, pois a vida está em Cristo. Entretanto, ele contrasta com os que, por temerem a morte, a rejeição e o abandono, escolhendo assim por preservar as suas vidas, recusando então seguir a Cristo, esses na verdade perderiam a sua vida, que ele está se tratando de salvação. Em outras palavras, Jesus quer deixar claro pela sua doutrina que não há meio termo, e não há como ser discípulo e evitar o sofrimento e a perseguição por causa do Evangelho. Percebemos que Jesus, ele não se impressiona com a multidão que o segue, nem com a confissão ali de Pedro, mediante os 12 a princípio, mas ele pretende com esse discurso não deixar ninguém enganado ou iludido em querer ser o seu discípulo. Jesus está dizendo sobre o verdadeiro Evangelho, que exige de cada um, pois não há Evangelho sem cruz, sem renúncia, pois os discípulos participariam dos mesmos sofrimentos de Cristo. E infelizmente hoje vemos em dia um Evangelho que foi totalmente diluído, ao gosto do freguês, né, que promete somente uma vida de bem-estar, de conforto, de felicidade, de sonhos realizados. Distorceram o Evangelho e pintaram um Cristo que nunca existiu, que não é o bíblico das Sagradas Escrituras. O chamado de Cristo para ser discípulo não é um desprazer, isso nós devemos entender, não é um desprazer,
ou uma agonia, né, nesse termo bíblico como estamos tratando, mas sim um privilégio que é concedido por Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses 1:29. Eu vou lendo aqui para ganhar tempo, que o apóstolo Paulo diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Cristo, por Ele. Jesus, nesse versículo, aqui tratando aqui do versículo 36, agora, ele diz que, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. A ideia aqui é que uma vida bem-sucedida, vitoriosa, cheia de conquistas e de sonhos realizados, de sucesso completo, ainda assim não pode ser comparada à alma, não pode suprir a alma, não pode fazer nada pela alma, pois conquistar o mundo e no fim perder a alma seria na verdade um completo fracasso, pois afinal das contas a vida é passageira, mas a alma permanece. Quando ele diz esse termo, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ele está fazendo um contraste, dizendo isso não faz sentido algum, não é? Pois o que Jesus está argumentando para os discípulos: perder a vida para achar a vida, não é? Então seria na verdade ao contrário, perder o mundo para ganhar a Cristo. Lucas, em seu evangelho, ele registrou uma parábola de Jesus sobre esse sentido. Os irmãos podem me acompanhar aqui no Lucas capítulo 12, versículo 16. Lucas capítulo 12, versículo 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas o texto diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Essa parábola ela nos conta a respeito de um homem que produziu e juntou grandes riquezas, entendendo que através desses bens ele havia alcançado o seu objetivo de uma vida bem-sucedida. E esse é o pensamento mais comum, né, do homem desse século. E portanto ele iria agora descansar e aproveitar. Porém, ele era um louco, pois ele ganhou o mundo inteiro, mas no fim a sua alma foi perdida em conta. Então é loucura viver a vida e esquecer da própria alma. A alma, ela é imortal, ela não é aniquilada após a morte do corpo. É a parte imaterial do homem que sobrevive e estará diante de Deus tendo consequências eternas por causa das suas escolhas. Ele passará a eternidade ou no céu, ou passará a eternidade no inferno. Ou, em outras palavras, vida eterna ou morte eterna. E devemos meditar nisso, né? Como está a nossa alma diante de Deus? Estamos sendo sábios ou estamos sendo loucos? E o versículo 37 continua: ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Essa pergunta também poderia ser: quanto vale a alma? Não é? Procuramos sempre saber valores, e valores estamos sempre fazendo contas, mas quanto que vale a alma? O que somos capazes de fazer para que a nossa alma seja salva? O que é mais importante para nós? Se perguntarmos para as pessoas, para a maioria das pessoas, qual seria a maior urgência da qual elas necessitam de salvação, a grande parte diria que precisa ser salva do desemprego, da pobreza, ser salva de contas, de débitos pendentes, ou salva de uma doença, ou de um país corrupto. E todas essas coisas sabemos que são necessidades diárias e dificuldades que lutamos mediante a nossa vida física, social e econômica, buscando sempre uma solução sobre todos esses sofrimentos e sabores que nos sobrevêm. Porém, a maior necessidade
não é a vida física, pois ela é momentânea, mas a nossa maior necessidade de salvação está na nossa vida imaterial, que é a nossa alma, pois ela é imortal. Muitos vivem como não se tivesse uma alma para prestar contas diante de Deus, né? Uma alma que necessita ser resgatada, que está morta em delitos e pecados, longe de Deus. Todos estão preocupados com o emprego, com o salário, né, com a saúde, o entretenimento, mas e com a alma, né? O que daríamos para resgatar a alma? Será que ela vale algo? Tem alguma importância? Né? Que valor é? Passa Pix? Parcela juros? Débito, crédito? Não, a alma, irmãos, a alma ela é de um valor infinito. Ela traz consequências de eternidade. No Salmos 49 nos fala a respeito do valor da alma. Os irmãos podem me acompanhar, Salmos 49. Salmos 49, versículos 6 a 8. Diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Quer dizer, nem todo o sucesso e o dinheiro do mundo pode resgatar a alma ou prover redenção ao pecador, mas somente o sangue precioso de Cristo pode pagar o preço do resgate da alma. Se está alguém aqui nessa condição, que ainda não foi ao Salvador, não clamou pelo resgate da sua alma a Cristo, faça agora, pois a maior necessidade e urgência deve ser em ter a sua alma redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus. E aqui vamos para o ponto 3, que diz: o chamado de Cristo exige fidelidade e perseverança. Aqui no versículo 38: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, sem envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Nesse versículo aqui há uma advertência, né? Primeiramente sendo direcionada à multidão que estava diante de Jesus. Porém, essa advertência ela não parou ali, mas ela continua em todas as gerações e válida em todos os tempos até a volta de Cristo, pois ela se refere à volta gloriosa de Jesus com os santos anjos, né? Portanto, nesse versículo adverte a todos nós a não nos envergonharmos do Cristo e do seu Evangelho. Essa expressão geração adúltera e pecadora não está se referindo literalmente a uma geração que vive em adultério fisicamente, né, traindo o próprio cônjuge, mas está relacionada de maneira espiritual, uma geração que não tem Deus como seu Senhor, ou até mesmo confessa a Cristo, mas está de mãos dadas com idolatria, segue outros senhores, né, se substituindo com outros deuses, espiritualmente dizendo, com falsas crenças e ideologias humanistas anticristãs, vivendo vidas sujas de pecado. Tudo se refere a isso, geração adúltera e pecadora. Jesus, a princípio, ao dizer essas palavras, ele adverte toda a multidão juntamente com os discípulos, pois a multidão que o seguia não se posicionava, eram apenas meros espectadores que assistiam os feitos, os milagres e ensino de Jesus e queriam apenas estar em uma posição confortável, sem se posicionar como discípulo, mas somente acompanhando de perto, sem compromisso algum com a mensagem do Evangelho de Cristo, enquanto para os 12, Jesus está aqui reafirmando a sua vívida doutrina, a qual eles deveriam se firmar e estarem comprometidos com o seu discipulado. Então, quando Jesus utiliza essa expressão, se envergonhar de mim, das minhas palavras, ele está fazendo um contraste com o versículo 35, né, que diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Pois se envergonhar
é negar a Cristo no momento da provação, ficando do lado desta geração adúltera e pecadora, e não ao lado de Cristo. Procurando então salvar-se a si mesmo mediante o risco de morte, ali se tratando no contexto do poder de Cristo ali, os discípulos da multidão. Se envergonhando então de Cristo e das suas palavras, Cristo então se envergonhará destes. Não vivemos em o mesmo contexto que os judeus do primeiro século viviam, ali nesta alta tensão de confessar a Cristo e ser morto no mesmo momento. Até porque aqui no Brasil temos uma liberdade religiosa de manifestar a fé e cultuar o nosso Deus. Porém, a qualquer momento, as leis elas podem mudar. Né? Assim como vemos ali no livro de Daniel, a lei mudando de uma hora para outra, ele não podia nem orar mais. Né? Então, a qualquer momento, a lei pode mudar e pode exigir a negação da fé cristã por parte dos crentes. E é nesse momento que todos nós devemos estar preparados para, se preciso for, morrer por Cristo. Pois todo que perder a sua vida por amor a Cristo e o Evangelho, perderá somente a sua vida física, mas desfrutará plenamente da vida eterna. Mas os que se envergonharem de Cristo, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 2, descreve esse momento escatológico que virá. Eu quero que os irmãos possam me acompanhar. Daniel, capítulo 2, 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Que Daniel está trazendo uma visão do que está para acontecer no porvir. O versículo diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então nós não devemos nos envergonhar de Cristo, mas nos gloriar nele. Pois por meio do seu Evangelho todos nós fomos salvos pelo seu poder que nos redimiu. É o que Paulo diz, que não se envergonha do Evangelho. Em Romanos 1,16 ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então muitos hoje, mesmo dentro do nosso contexto, né, de liberdade religiosa, se envergonham de Cristo, né? Pois não confessam a sua fé publicamente, temendo a perda dos amigos, perda de oportunidades na empresa, de zombaria na escola, de ser ridicularizado por causa da fé e por causa do Evangelho. Temem perder privilégios que eles poderiam ter se não fossem cristãos. Cultuam a Deus no domingo e durante a semana vivem como se Cristo não existisse. Esses que se envergonham de Cristo e das suas palavras, Cristo também se envergonhará dele, o texto bíblico diz. Portanto, nós não devemos, em hipótese alguma, sentir vergonha, mas devemos nos gloriar na cruz de Cristo, pois todos nós éramos e andávamos dominados pelo pecado, vivíamos sobre a vergonha do pecado, mas Cristo nos salvou e nos deu um nome, nos adotou como filho, nos justificou na cruz. Por isso devemos não nos envergonhar de Cristo, mas nos envergonhar de não falar de Cristo e não de honrá-lo, de não viver como Ele quer que nós vivamos. Devemos viver de modo que glorifica a Deus, firmes no testemunho do Evangelho, sabendo que Jesus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, Ele retornará junto com os anjos. Ele arrebatará a sua igreja e encontrará com ela nos ares, transformadas e glorificada nele. Então, nesse momento, nós estaremos para sempre com o Senhor. Dá para sentir vergonha? Não dá. Dá para se gloriar nele. E aqui eu quero trazer algumas aplicações que podemos aprender nesse estudo, né, que fizemos. Coisas que podemos extrair aqui sobre esse estudo que fizemos, que não há possibilidade de um salvo não ser um discípulo, pois não existe salvação fora do senhorio de Cristo. Cristo é Salvador, mas também é Senhor. As duas coisas andam juntas. Ele nos comprou pelo seu sangue.
Cristo, Ele nos chama a todos por meio do Evangelho a crer nele, a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Sabendo que todos os sofrimentos que passaremos por ocasião do Evangelho só trará em nós uma identificação de que somos de Cristo. Jesus diz que devemos nos alegrar com isso. Ele diz isso em Mateus 5, irmãos. Voltando um livro antes, Mateus 5. Mateus 5, do versículo 11 e 12, ele diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, como discípulos de Jesus, devemos ter Cristo como primazia de todo o nosso viver. Como discípulo de Cristo, nós somos os seus eternos aprendizes. Por isso, por meio das Escrituras e do registro do Evangelho, devemos estudá-lo, devemos aprendê-lo arduamente, diariamente, gradativamente, para cada vez mais aprendermos com o nosso Mestre, que é Cristo. E o propósito de Deus para a nossa vida é esse, que sejamos semelhantes ao seu Filho, como ovelhas desgarradas, mas agora temos voltado ao pastor egoísta das nossas almas. Então nós não devemos desanimar nem se envergonhar do Evangelho. Pelo contrário, devemos falar da boa notícia a todos, não é? E esse também é um dos propósitos do discipulado. Um dos propósitos dos discípulos de Jesus é falar de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20 diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Discípulos de Cristo também é falar do Evangelho, né? E aqui eu pergunto aos irmãos: vocês têm falado do Evangelho? Vocês têm falado do amor de Cristo, da boa notícia, da boa nova, a qual Ele nos comissionou? Isso também é nos agregado como discípulos. E aqui eu trago a minha conclusão. Jesus não está interessado em multidões que o acompanhavam de longe, como espectadores. Ele não está interessado em fãs ou em seguidores por uma temporada, mas Ele está interessado nos seus eleitos que creem no seu nome e o seguem fielmente. E se hoje está alguém aqui ainda, né, nessa multidão, longe de Cristo, só assistindo de longe, no meio da multidão, até então tem entendido, né, a mensagem do Evangelho, tem feito até a confissão, a oração do pecador. Porém, se essa fé não te atraiu a ser um discípulo fiel de Cristo, não te transformou a sua mente, não te deu um novo coração, não te deu uma nova mente, não colocou Cristo como primazia da sua existência, não se engane, pois na leitura que fizemos, as palavras de Jesus, elas continuam ecoando. Jesus falou aqui há 2000 anos atrás, mas essas palavras, elas saltam ao nosso coração. A doutrina de Cristo, ela continua falando a essa multidão, dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, que nós possamos meditar nessas palavras, meditar daquilo que Cristo nos atribuiu como igreja, não é? E entender que nós temos uma alma imortal, e por isso devemos viver uma vida totalmente para a glória de Deus. Como disse Jesus, que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma, mas que possamos perder o mundo todo
mas ganhar a Cristo. E essa mensagem de hoje eu queria meditar com os irmãos. Então vamos orar a Deus e agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pois hoje, mais uma noite, o Senhor não nos deixou vazio. O Senhor nos recebeu na sua presença. O Senhor nos deu a graça, o privilégio de orarmos ao Senhor, de confessarmos os nossos pecados, de lermos as Sagradas Escrituras, de cantarmos a Ti hinos de louvor e adoração. Nós te agradecemos que o Senhor tem falado conosco através da sua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por se preocupar conosco, por sempre nos alimentar, por sempre nos instruir, por sempre nos edificar. Que o Senhor possa trabalhar em cada coração, que esta palavra, esses ensinos de Cristo, a doutrina de Cristo possa edificar a nossa alma, a nossa vida, possa mudar a nossa mentalidade, as nossas prioridades, que nós possamos amar a Cristo em meio de todas as coisas. Que o Senhor nos dê graça de que todos aqui, não fique ninguém na multidão, não fique ninguém longe, mas que possam se achegar a Ti, possam negar-se a si mesmo, possam tomar a sua cruz e possam segui-lo. Nós te pedimos, Senhor, a Tua palavra diz que ninguém pode ir a Cristo se não for concedido pelo Pai. Senhor, concede graça a todos que possam ir a Cristo e possam ter a vida eterna em Seu nome. Pois nós sabemos, se nós chegamos a Cristo, foi porque Tu nos conduziu. Dê graça, Senhor, que esta palavra, que esses argumentos de Cristo mediante os discípulos daquela multidão, ecoem sobre esta multidão aqui, sobre este povo aqui, sobre a Tua igreja e sobre a todos os outros que se achegaram e que ouvirem a Sua palavra, que possam entender a mensagem de Cristo, do Evangelho, e possam priorizar a vossa alma, possam suplicar e clamar pela redenção das suas almas, e que o Senhor, pela sua graça e o seu amor, possam conceder-nos salvação. Que o Senhor nos dê graça para sermos discípulos fiéis, para Te seguirmos em tudo. Se o mundo te odiou, que odeia a nós, mas que nós possamos seguir nas suas pisadas, pois o Senhor nos deu exemplo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Senhor ter enviado o Seu Filho Jesus Cristo para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós Te agradecemos que o Senhor despeça o Seu povo em paz e guarde o Seu povo, e que a partir de hoje nós possamos ser os discípulos mais aplicados ao nosso Mestre. É o que nós Te clamamos e Te oramos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus.